Fala moçada, belê? Tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai dar sequência aqui, né? Finalizando a apostila aí de vocês, né? Eu falei de circulação, né? E tecido sistema linfático a semana passada, e aí faltou a parte do sangue, tá legal? Sangue humano, né? Tecido sanguíneo ou hematopoético, beleza? Vamos lá então, vamos dar sequência na nossa aulinha e vamos começar falando de hematopoiese. O que é hematopoiese? Hematopoiese é a produção de células sanguíneas. Fechou? Tá? Ah, quero lembrar uma coisa. A Tayla semana passada me mandou uma mensagem. Kiko, você estava meio deprê semana passada na aula que você gravou de circulação e tal. Tá tudo bem com você, moçada? Tá tudo bem. E eu espero que com vocês todos esteja bem também, tá bom? Aqui então um grande abraço do Kiko, um beijo, perdão. E aí eu começo a aula, beleza? Hematopoiese. Hematopoiese é a produção de células sanguíneas, tá? E aí então isso acontece aonde? Na medula óssea, na medula óssea vermelha, a partir de célula-tronco. Então aqui nós temos a célula-tronco lá dentro da medula óssea e a partir dessa célula-tronco nós vamos formar todas essas outras células aqui. Lembra? A célula-tronco é aquela célula que tem capacidade de se diferenciar, que é o que está acontecendo aqui. Inicialmente nós temos aqui a diferenciação em células linfóides, que vão formar esses caras aqui, que são os linfócitos, linfócito NK, linfócito T, linfócito B. A gente vai estudar depois todos esses caras. O linfócito D no tecido, quando o linfócito B sai do sangue, vai para o tecido, ele passa a ser chamado de plasmócito e ele produz esses caras aqui, ó, que são os anticorpos, tá? E aqui nós temos os progenitores das células mieloides, que vão dar origem às hemácias, que vão dar origem a esses caras aqui que vão formar as plaquetas e também todos esses outros tipos de leucócitos. Aliás, isso aqui também é leucócito. Linfócito é leucócito, neutrófilo é leucócito, monócito, eosinófilo e basófilo é tudo leucócito. No tecido, nós ainda temos os mastócitos, que vocês já estudaram comigo no primeiro colegial, né? E aqui, quando a gente estudou tecido conjuntivo, e aqui os macrófagos, que são células de defesa, beleza? Vamos começar então os hemocomponentes. O sangue, então, tem o plasma, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. A gente vai estudar tudo nessa ordem a partir de já, beleza? Então, olha só. Parte líquida do sangue é o plasma sanguíneo, tá legal? Esse plasma é rico em compostos inorgânicos e também em compostos orgânicos, como por exemplo, vocês estão vendo aí, globulina, que são proteínas de defesa, albumina, que é uma grande concentração de aminoácidos, elas ajudam também no processo de osmose, né, de osmorregulação. Nós temos aí no plasma fibrinogênio, que são proteínas importantes no processo de coagulação que a gente vai falar logo mais aí, lá no nosso último slide, tá? Aqui, gente, é só para representar, né? Quando a gente tem um tubo sanguíneo, todo mundo já deve ter feito algum exame de sangue na vida, e aí a pessoa tira o sangue aqui da sua veia e coloca num tubinho, tá? Um tubinho de ensaio. E esse tubinho, se for centrifugado ou ficar ali descansando, o que vai acontecer? Tudo que é mais pesado vai decantar e vai para o fundo. E aí, então, aqui eu tenho a parte do plasma, que vai ficar amarelo, e aqui vai ficar vermelho, porque eu tenho a hemácia com hemoglobina. Depois aqui mais no alto, aqui, ó, plaqueta e os leucócitos brancos. Por que a hemácia vai ficar mais embaixo? Porque é o que tem mais no sangue de parte sólida, né, de célula, é a hemácia. Né? A gente vai ver aí também já. Tem muito mais hemácia do que glóbulo branco e também do que plaqueta, tá bom? Perceba que o nosso sangue, então, 55% mais ou menos isso é formado por plasma, que é a parte líquida. Desse plasma, mais de 95% do plasma, gente, é água. Né? E os outros 5%, um pouquinho menos, é sais minerais, é proteína e assim por diante, tá bom? E aí então nós temos a composição sanguínea aqui, ó, beleza? Olha o tanto de hemácia, 45% é hemácia, tá? Bom, aqui uma ilustração, né? E aqui foto real do que eu acabei de mostrar para vocês. A parte de cima fica amarelinha e a parte de baixo fica vermelha. Portanto, a parte líquida do nosso sangue não é vermelha, é amarela. A gente só enxerga o sangue vermelho porque a hemácia com sua hemoglobina está dispersa ali por todo o sangue. Tá bom? E os glóbulos vermelhos? Os glóbulos vermelhos são hemácias, também chamados de eritrócitos. Gente, toma muito cuidado com isso,
Porque os glóbulos vermelhos, o hemácia, o eritrócito, são células anucleadas, tá? Então eles têm função de transportar o oxigênio, isso é super importante. E por serem anucleadas e também não tem mitocôndria, essas células linhas elas duram pouco tempo. Então elas têm uma vida curta, elas duram aí por volta de 120 dias. Depois disso, elas são metabolizadas, destruídas, principalmente aqui nessa parte do lado esquerdo aqui do abdômen, que é chamado de baço, um órgão linfóide inclusive, tá bom? Do sistema linfático, a gente falou na aula passada. Em adultos, gente, uma pessoa normal, a quantidade de hemácia é de 5 milhões de hemácia por milímetro cúbico de sangue, por volta disso. No homem, um pouquinho mais, porque o volume sanguíneo no homem é maior, na mulher um pouquinho menos, tá? Tem que levar em conta que a mulher menstrua todos os meses, tem tudo isso aí, beleza? Aqui uma foto de microscopia eletrônica mostrando aqui uma artéria, ó, né? E aqui as hemácias passando por essa artéria, tá bom? A anemia, gente, sempre que a gente fala em glóbulo vermelho, podemos lembrar de uma deficiência aí chamada de anemia. Anemia é uma situação em que há diminuição desses glóbulos vermelhos ou hemoglobina ou má formação desses glóbulos vermelhos ou hemoglobina, tá legal? E aí, existe uma outra coisa aqui que é importante lembrar, isso aqui caiu no Enem ano passado, exclusive, né? Inclusive eu tinha colocado como dica no Aulas Top e apareceu no Enem. Show de bola. Eritropoetina. Eritropoetina, moçada, é um hormônio produzido pelos rins que, quando eu preciso de mais hemácia para melhorar a saturação de oxigênio, a eritropoetina é produzida e ela aumenta a produção de hemácia. Isso acontece principalmente quando você vai lá para La Paz, na Bolívia, por exemplo, 4.000 metros de altitude, fera pra caramba, assistiu um jogo da Libertadores, São Paulo e sei lá quem, São Paulo é importante, o outro não é, né? E aí... Claro. E aí, moçada, você tem aquela sensação de falta de ar, um cansaço e tal. Por quê? Porque lá em cima, a altitude extremamente elevada, 4.000 metros, né, acima do nível do mar, a pressão é menor, tem menos oxigênio, né? E aí quem está narrando o jogo fala assim, olha, a bola vai correr mais, porque o ar é rarefeito. Tá legal? Moçada, nessa condição, em alguns dias, o que o seu organismo faz? Ele percebe a necessidade e, através da eritropoetina, ele aumenta a produção de hemácia e você vai ter uma sensação de conforto melhor. Isso se você permanecer nesse lugar, nessa cidade, por alguns dias para poder se adaptar. Beleza? E os glóbulos brancos? Os glóbulos brancos, eles são responsáveis pela defesa. A gente chama esses caras de leucócito. Leuco significa branco, daí glóbulos brancos. Beleza? E essas celulinhas já são nucleadas, né? Diferente das hemácias, tá? Um indivíduo normal, adulto, varia aí, ó, de 4.000 a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. É a quantidade normal. Costuma aparecer em Enem, costuma aparecer em vestibular isso aí, e aí aparece uma tabelinha falando quem está normal, quem não está, você tem que fazer essa análise aí, beleza? Esses caras são os leucócitos, ó, monócito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo e os linfócitos. Coloquei aqui uma ilustração e aqui foto real para vocês, foto de microscopia. Na real, é assim que a gente enxerga esses caras. Então, linfócito, basófilo, monócito, eosinófilo e neutrófilo. O neutrófilo é o leucócito mais abundante do sangue, seguido pelos linfócitos, depois os monócitos, depois os eosinófilos e, por fim, aqueles que têm menor quantidade são os basófilos, então. Quando a gente faz um exame de sangue, chamado de hemograma, a gente analisa hemácia, leucócito e plaqueta. Tá? Várias análises em cima disso aí. E aí pode aparecer lá uma situação chamada de leucopenia. É quando o seu número de leucócito está abaixo daqueles 4.000 que a gente considera normal. Às vezes a pessoa tem lá um tipo de câncer, faz quimioterapia. A quimioterapia ela pode também destruir não só as células cancerosas, mas também células saudáveis. E a pessoa fica imunodeprimida, ela vai ter uma leucopenia aí, tá bom? Na leucocitose é o inverso, você tem um aumento desses leucócitos. Ao invés de 10.000, você tem 20.000. É uma leucocitose. Muitas vezes, na maioria das vezes, isso é uma infecção, pode ser uma infecção viral, pode ser uma infecção bacteriana, dependendo do tipo de infecção eu vou ter um tipo de célula desse alterada, pode ser uma reação alérgica, aí eu vou ter mais eosinófilo e basófilo e assim por diante, tá bom? Então,
E um hemograma com leucemia vai mostrar uma grande quantidade, uma leucocitose extrema, só que aí nenhuma dessas células estarão presentes lá. O que eu vou ter são células jovens, imaturas, que não deveriam estar ali, não são saudáveis, mas que por um erro da medula óssea isso está acontecendo. Tá? Vamos entender aqui, moçada, ó. Diapedese e fagocitose. Fagocitose eu tenho certeza que vocês já sabem bem o que é, lembra? Fagocitar, englobar para digerir, mas diapedese é um termo que a gente usa muito pouco, mas também cai pouco em vestibular. Tá? Vamos entender o que acontece aqui. Ó. O que é diapedese? Né? Pedese é de pés. Ó, tá? Diapedese é quando a célula ela atravessa o vaso sanguíneo e vai para o tecido. E normalmente ela faz isso para quê? Numa situação em que houve uma invasão do nosso sistema, né? O tecido está lá infeccionado, está inflamado, e aí essas celulinhas vão lá para quê? Para fazer a defesa. Então elas migram do vaso sanguíneo e vai lá para o tecido para fazer o combate. Que é o que acontece nessa animaçãozinha. Então, olha, entrou um monte de bactéria aqui, ó, perfurou, né? Contaminou lá a infecção, e aí, olha, perceba a célula saindo, ó, ela sai, né? O leucócito sai daqui do sangue e vai até o tecido para fazer o quê? Fagocitose. Normalmente o monócito, quando sai da corrente sanguínea e vai para o tecido, então ele passa a ser chamado de macrófago, que é essa célula grandona que você vê migrando aí. Opa, macrófago fagocitou e pronto, vai embora. E essa passagem da diapedese, ela é facilitada por conta de um processo inflamatório, libera algumas substâncias aí que aumenta a permeabilidade do vaso, tá legal? E aí então elas conseguem atravessar com mais facilidade. Aqui eu coloquei uma outra animaçãozinha mostrando também a diapedese e a fagocitose. Só que a diapedese aqui é muito rápido. Então, ó, de novo, vou mostrar. Ó, passou, pronto, tá vendo? Ó, ela atravessou, ela saiu de dentro do sangue, que é aquela estrutura ali, e aí o macrófago, olha lá, está fagocitando aqui, ó, o corpo estranho. Pronto, ele faz pseudópode e engloba para poder destruir. Então, aí diapedese e fagocitose. Aqui eu coloquei para vocês, turma, algumas alterações. Então aqui um hemograma normal, isso aqui é um campo visual que eu estou olhando ao observar a minha objetiva no microscópio. Eu vejo um campo visual. Tá? Isso aqui é um hemograma normal, um montão de hemácias no fundo. Esses roxinhos menores aqui, tá vendo? Essa pontinha aqui, essa aqui são plaquetas. E esses dois maiores são leucócitos. No caso aqui, esses dois caras são neutrófilos, tá? Agora olha só, uma célula sanguínea de um sangue de uma pessoa com uma infecção. Olha a quantidade de leucócitos que tem no sangue. Isso é chamado de leucocitose, já tinha falado para vocês. Olha uma outra situação, a anemia falciforme. Ao invés das hemácias estarem todas bonitinhas, ovaladas e tal, elas ficam em forma de foice. Olha só o estrago que está acontecendo com as hemácias. Né? Isso, claro, causa um monte de prejuízo no transporte dessas células pelo sangue, obstrução do vaso sanguíneo, alteração da pressão, lesão nos vasos, lesão no baço, que é quem metaboliza isso. Isso pode ser extremamente perigoso. A anemia falciforme em homozigose é letal, normalmente na infância, tá bom? E aí nós temos aqui a leucemia. Perceba, os leucócitos normais, aqui também são leucócitos normais, mas em grande número porque tem uma infecção. Então, se tem uma infecção, houve um invasor, você chama o soldado para combater, que são as suas células de defesa. Aqui, moçada, eu tenho células que não são normais, que não deveriam estar ali. Isso, por exemplo, um tipo de câncer, nesse caso aqui, a leucemia, beleza? Eu vou interromper e vou voltar já no próximo vídeo para falar de plaqueta, para o vídeo não ficar tão compridão. Aí eu falo de plaqueta rapidão e de coagulação sanguínea para a gente fechar a nossa aula. Beleza, moçada? Beijo, até já.